Você já imaginou viver em um mundo onde você só pudesse falar 100 palavras por dia e ainda um contador garantisse que você não vai ultrapassar essa cota de palavras? Pois é, essa é a realidade que a Jean está vivendo no livro Vox. Oiê, eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós temos estreia de mais um quadro por aqui, que vai ser o NMDL, outra, vamos traduzir aí a sigla para vocês, Nosso Mundo dos Livros. Ou seja, acho que o próprio nome já diz, né? Que vai ser um lugar pra gente justamente poder falar sobre livros, que acho que eu sou só um pouquinho apaixonada por livros, né? Então vai ser um lugar pra gente poder falar sobre os livros, trocar experiências que a gente teve lendo o livro, se a gente gostou, se a gente não gostou, experiência de personagens, comentários e enfim, que a gente vai falar sobre os livros. Inclusive, se você tem algum livro aí que você gosta muito e você ia gostar de ver um vídeo sobre, ou tem algum livro que tá aqui no meu cenário e também você ia gostar de ver um vídeo sobre, já vai deixando nos comentários que eu vou estar lendo a sugestão de todos vocês, tá bom? E eu vou tentar fazer vídeo sobre todos os livros que vocês colocarem nos comentários. Então, pra gente estrear o NMDL, hoje a gente vai falar sobre o livro Vox. Eu sei que muitos de vocês não conheçam esse livro, mas vai por mim que a história dele é bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão querer ler ele depois desse vídeo. Então, se você também já gostou da proposta do quadro, ficou animado, também é um leitor, adora livros, adora ler, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui nesse vídeo. Em Vox, a gente vai acompanhar um momento completamente diferente que os Estados Unidos está vivendo, que o novo presidente do país implantou uma ordem em que as mulheres perderam todos os direitos delas, até mesmo o direito de falar. E isso porque aos olhos do novo governo, não só do presidente, mas das outras pessoas que comandam o país, as mulheres não servem para mais nada a não ser fazer as tarefas domésticas da casa, cuidar dos filhos, servir ao marido e gerar filhos, né? Gerar filhos ou cuidar deles. E elas agora não podem, agora dentro do livro, né? Dentro desse universo, elas não podem fazer mais nada que não esteja relacionado com tarefas domésticas da casa. Tanto que tudo que elas tinham foi tirado. Então elas não têm mais os livros de estudo, por exemplo, da faculdade. Foram retirados e trancados. Livros assim normais que a gente lê, elas também perderam. O governo confiscou todos eles, assim como os celulares e os notebooks delas. Eu sei, gente, dá pra ficar indignado, mas calma que dá pra piorar mais ainda a situação. E os programas de televisão também foram retirados, tá? Então não passa mais filme, série, programas que a gente vê normais aí passando em Globo, SBT e enfim. Só passa programas de igreja, programas de culinária, programas aí relacionados ao governo, né? Ao movimento puro, que eu já vou explicar para vocês melhor o que é isso, e canais infantis para as crianças, mas nesses canais infantis também a temática dos desenhos é nessa mesma linha de tudo que elas podem assistir. Eu sei que vocês devem estar se perguntando o seguinte, tá, Bia, mas o que tudo isso, onde que nessa história inteira a Jean entra, né? Aonde que a Jean vai se encaixar? Calma, vamos com calma, porque assim, tem bastante coisa, o universo do livro ele é bem grande, então antes de eu poder explicar pra vocês aonde que a Jean vai entrar dentro dessa história, vocês precisam ter o contexto de como que tá o país agora. Aí eu sei que muita gente também deve pensar o seguinte, tá, mas então ele implantou isso, mas como é que ele vai garantir que as mulheres sigam à risca isso que eles implantaram? Então, primeiramente, como eu já citei pra vocês, todas as mulheres, meninas e bebês do sexo feminino agora tem um contador no braço. E ele tem a cota de palavras que elas podem falar por dia. Ou seja, o contador tem do número 100 para baixo. E conforme elas falam, elas vão perdendo esse número, vai diminuindo. Além disso, se elas ultrapassam essa cota de palavras, né? Elas ultrapassam essas 100 palavras, a pulseira começa a dar choque. E quanto mais elas falarem, mais for ultrapassada essa cota, mais forte vai ficando o choque, podendo até causar a morte, tá? Aí no caso também, para as mulheres que, vamos falar assim, querem ser rebeldes ou não concordam com o governo e não querem estar seguindo isso, o que acontece com elas? As mulheres que não seguem o que o governo implantou,
elas são levadas para um campo de concentração em que elas têm que fazer atividades rurais, ou seja, então vamos falar assim, elas têm que arar terra, fazer plantação de comida, né, de semente, enfim, e por aí vai, sabe, essas tarefas aí de fazenda, vamos dizer assim, né, é essa tarefa que elas fazem. E isso sem contar que dependendo do caso aí da mulher, do quanto ela causar, o quanto ela se rebelar contra o governo, algumas podem até acabar morrendo. A gente ainda tem, vamos lá, tem bastante coisa, a gente ainda tem as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, elas não podem mais ficar juntas. E aí o que acontece com essas pessoas que são da comunidade? As mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, eles são levados eles são colocados em casas com a pessoa do outro sexo. Então vou dar o exemplo aqui das mulheres, mas o que eu for falar das mulheres serve para quem é homem e faz parte da comunidade LGBTQIA+, também, tá bom? As mulheres, por exemplo, dessa comunidade, elas são levadas para casa de homens que elas não conhecem, mas elas têm que morar com aquele homem e fazer tudo o que eu já falei para vocês que elas têm que fazer. Tarefas domésticas, servir ao marido e gerar filhos, entendeu? É isso que elas fazem e nenhuma mulher mais pode trabalhar. Além de que, como eu falei, e aí, vamos lá. Muita gente deve pensar também o seguinte, tá, mas e se essas pessoas, tanto as mulheres quanto as pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas não quiserem e continuarem se encontrando escondido do governo? Muitas delas, se o governo descobre, algumas são levadas para o campo de concentração, como eu falei para vocês, outras podem até chegar à morte. E aí também, quando elas são descobertas, além de já ter um desses dois caminhos, que são caminhos horríveis, elas ainda aparecem em público na televisão, apresentadas como uma vergonha para o seu país, para sua família e enfim, como uma desonra, né, para o seu país, para sua família e por aí vai. Desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Eu acredito que deu para vocês entenderem mais ou menos, né, o que tá acontecendo no livro aqui nos Estados Unidos, como é que tá o país aqui dentro. Então eu acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho mais ou menos aí de como tá funcionando as coisas agora. E que realmente é uma coisa assim que a gente jamais imaginaria que poderia acontecer. É uma coisa completamente fora da nossa realidade, é o que está acontecendo aqui em Vox. Diante disso tudo desse caos que tá os Estados Unidos, vamos falar assim, né? Tá um caos aqui em Vox, os Estados Unidos tá um caos. Diante disso tudo a gente vai conhecer a Jean, que eu já citei ela para vocês. E ela é uma mulher de 40 anos, casada com 4 filhos. Entre os 4 filhos ela tem uma menina de mais ou menos uns 5 anos. E ela era médica, né? Ela era doutora. O marido dela trabalha pro governo. Eu só não lembro dizer pra vocês qual o cargo que é o dele, tá, gente? Porque é tanta informação no livro que a gente realmente acaba se atrapalhando e esquecendo. Mas eu sei que o marido dela trabalha pro governo. Aí um dia o marido da Jean, que é o Patrick, junto com alguns homens do governo, e só pra vocês entenderem mais ou menos como é que a igreja tá influenciando nisso tudo, né? Uma das pessoas que faz parte do governo, que comanda o país, se não me engano, é um pastor ou alguma coisa assim. Ele é alguma coisa assim que faz parte da igreja, entendeu? E aí um dia, então, o Patrick, o marido da Jean, junto com alguns outros homens do governo, eles chegam na casa da Jean e falam que eles vão precisar da ajuda dela. Afinal de contas, como eu falei pra vocês, ela era doutora, né? Antes disso tudo acontecer, ela era médica, ela era doutora e ela é uma profissional muito, muito boa, entendeu? Ela é muito inteligente. E aí eles vão precisar da ajuda dela, por quê? Porque o irmão do atual presidente dos Estados Unidos, ele foi diagnosticado com o caso Wernicke, né? Que é uma doença na área... é uma parte complexa, não sei direito como explicar. É uma doença no lado esquerdo do cérebro. Só que aí o que acontece? O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável por processar todas as nossas frases que nós vamos falar, né? Fazer com que as palavras façam sentido entre elas e o outro entenda o que você tá falando, entendeu? Então, por exemplo, agora que eu tô aqui explicando sobre tudo isso pra vocês, eu tô tendo que o meu cérebro tá usando a parte esquerda, não é, enfim,
Meu cérebro tá usando a parte esquerda dele, que eu não vou apontar. E pra poder gerar toda essa frase e vocês poderem entender o que eu tô falando. Então, o irmão do presidente, ele é diagnosticado com um caso de Wernicke, que afeta o lado esquerdo do cérebro. E aí, o que isso gera? Faz a pessoa falar nada com nada, entendeu? É isso que eu vou falar pra vocês, é o que acontece. Faz a pessoa falar nada com nada, você não entende o que ela tá falando, você acha que ela é louca. É basicamente isso. E aí eles vão pedir a ajuda da Jean, porque, como eu falei pra vocês, ela era uma profissional muito boa antes disso tudo acontecer. Então eles querem a ajuda dela pra achar um soro contra esse caso Wernicke. Aí, assim, eu sei que vocês devem pensar, tá, mas o que ela ganha com isso, né? Ela já perdeu tudo, por que ela vai querer ajudar? Porque uma das coisas que ela vai ganhar em recompensa é se ver livre da pulseira. Pelo menos, da pulseira não, que inclusive a Dia não gosta que chame de pulseira. É se ver livre do contador. Então, o tempo que ela tiver que usar para trabalhar, ela não vai precisar o contador, nem ela, nem a filha dela. Já é uma grande vitória, né? Pelo menos ela já vai poder falar tudo que ela quiser, quantas palavras ela quiser por dia. E aí, então, vamos falar assim, a Jean aceita esse emprego, só que o caso, ele é muito pior do que o que a Jean estava esperando, porque o presidente, ele não quer um soro apenas para curar a área de Wernicke. Ele também tá querendo soro aí pra outra coisa, que aí eu já não vou revelar pra vocês o que é, pra vocês saberem pra que ele tá querendo esse soro, né, o que mais ele quer com isso, vocês vão ter que ler o livro. Eu acho que como deu pra vocês perceberem, deu pra ver, o livro, ele é bem complexo, né, ele tem muita informação nesse novo universo que é construído dentro do livro, e inclusive assim, vou ser bem sincera com vocês, eu acho que isso de a autora, que é a Christina Dauscher, isso da autora construindo o livro, a Christina Dauscher, isso vai até tipo metade do livro, entendeu? Porque é muita coisa mesmo. E conforme ela tá conforme ela tá te explicando o livro, o universo do livro, ao mesmo tempo tem as coisas da Jean acontecendo. Então, conforme a Jean tá ali contando, não, eu acordei, fiz isso, o meu marido chegou com o povo aí do governo que eu falei pra vocês, enfim. No meio disso que ela vai te explicando como que tá o universo. E por isso que demora uma boa parte aí do livro pra você entender direitinho de tudo que tá acontecendo. Mas vai por mim, tá? Acreditem no que eu vou falar. Depois que você entende isso e você tem noção do que realmente está acontecendo dentro do livro, ele fica muito interessante de você ler. Eu já confesso logo de cara pra vocês que, apesar do universo ser interessante, eu tô recomendando ele aqui pra vocês, teve alguns momentos em que eu tive um pouco de ressaca literária, entendeu? Porque, às vezes, a Christina Dauscher, eu acho que tem hora que ela te dá muito detalhe de coisa que não precisava. Essa é a verdade, é a minha visão. Eu achei que, em muitos momentos, ela te dá uns detalhes que não tinha necessidade. Então, por exemplo, a Jean tá aqui te contando o que ela tá fazendo, ela tá narrando o dia a dia dela, né? Te explicando que tá chegando... Vou usar o mesmo exemplo de novo. Que chegou o marido dela com o pessoal do governo, enfim. E aí, no meio disso, a autora volta lá pro passado da Jean, de coisa que ela fez lá na faculdade, e enfim, sabe? E às vezes tem algumas coisas que você só olha e fala... Tá, mas pra que isso? Entendeu? Tipo, não acrescentou em nada no momento em que a gente... No presente, no momento em que a gente está lendo, que a gente está acompanhando da Jean. Alguns momentos, gente, assim, te provocam uma reflexão tremenda, que eu já vou falar melhor sobre isso. Mas alguns detalhes eu acho que não precisava, entendeu? Ela podia ter tirado, podia ter dado uma acelerada. E tirando isso, Vox é um livro incrível. Eu quis começar com ele porque é o típico livro que todo mundo deveria ler. Tem muitos momentos em que você vai ficar indignado, tá? Enquanto você estiver lendo. Eu acho que só de tudo que eu citei pra vocês, de todos os direitos que as mulheres perderam, você já fica muito indignado com isso. Principalmente porque a cabeça do governo, ela tá pensando assim no momento. Pra Deus, as mulheres foram criadas para servir ao marido. E elas não devem fazer nada além disso. Porque como dizem... Perdão de novo, gente. Morri.
como dizem que a mulher foi criada de uma costela de Adão, para eles dentro do livro, então significa que o homem é superior e a mulher não deve fazer mais nada. É absurdo eles falarem isso no livro. Você vai ficar indignado com muita coisa. Eu acho que principalmente com o modo como eles tratam muito das mulheres em muitos momentos. É uns momentos assim, muito absurdos, de verdade. E assim, eu juro, enquanto eu li, eu só imaginava como é que estava sendo pra autora escrever tudo isso. Porque, gente, não é possível que ela escreveu tudo isso desse universo, desses homens que são os babacas aqui dentro do livro, e ela não ficou com raiva em nenhum deles, ela não odiou nenhum deles em algum momento, entendeu? Não é possível. Eu tenho quase certeza que ela também odiou vários personagens em vários momentos, porque muitos deles você só olha e fala, eu queria socar a cara dele nesse exato momento. Mas confesso pra vocês que ao mesmo tempo eu achei muito incrível, porque querendo ou não, ela como mulher, deve ser difícil pra ela, querendo ou não ter escrito tudo isso, né? Ler tudo isso depois também, olhar e falar, meu Deus, olha isso. Não é possível que deve ter sido uma coisa tão fácil assim, mas que ela soube escrever muito bem todo o universo, de escrever, criar muito bem todo o universo. Isso ela soube fazer muitíssimo bem mesmo. Ao mesmo tempo, você vai se surpreender com muitos personagens, tá? Já vou te dar esse spoiler. Tem alguns personagens que você vai começar odiando eles, tá? Sendo bem sincero, você vai odiar e falar, meu Deus do céu, eu quero socar a cara dele. Quando chegar lá no livro, no final do livro, você vai estar amando ele, porque ele tem um personagem que vai te surpreender demais. E tem outros assim, que você vai olhar e falar, meu Deus, por que ela tá citando esse personagem, entendeu? Não faz sentido. Mas todos eles vão fazer sentido em algum momento. Todos eles vão fazer sentido porque acontece no final. Como eu já falei pra vocês, esse é um livro que ele vai te trazer bastante reflexões. E ao mesmo tempo ele te traz bastantes discussões políticas. Não que eu queira falar, não, gente, assim, longe de mim por falar sobre política aqui no canal, tá? Mas eu acho que são coisas até pra gente mesmo pensar aqui da nossa realidade. Inclusive esse ano todo mundo sabe que teremos eleições, e eu acho que são coisas até que a gente pode pegar do livro e levar em conta, como por exemplo, a gente vê que a Jean em muitos momentos, ela começa a pensar do passado dela, e ela fica olhando e falando, meu Deus, quando eu pude votar, eu não votei, e agora olha o que ficou o país, aqui o meu voto poderia ter feito a diferença. Ela mesma pensa isso, sabe? E ela fala que ela se arrepende de não ter votado quando ela podia, ela se arrepende de não ter ido aos protestos e às passeatas que foram organizados pelas mulheres quando ela pôde, justamente com as mulheres querendo garantir os direitos delas dentro dos Estados Unidos, sabe? E ela teve a oportunidade de ir quando ela podia participar, ela acabou não indo, e ela acaba se arrependendo muito disso. Então eu acho que ao mesmo tempo, Vox vai te trazer essas reflexões de olhar e falar, eu tô fazendo tudo o que eu posso, o que tá ao meu alcance, para que um dia isso não venha a acontecer aqui na nossa realidade e no nosso país. Você tá fazendo tudo o que você pode. Acho que ele também fala muito aí sobre você não desperdiçar o seu voto. Porque, gente, de verdade, eu não quero nunca ter que passar pelo que as mulheres têm que passar dentro do Vox. Vocês não têm noção da coisa horrível que é e do quanto você vai ficando assim, angustiado muitas vezes com o que elas têm que fazer. Vocês têm noção do que seria você só poder falar 100 palavras no seu dia? Porque se você falar mais que isso, você vai ser penalizado. Simplesmente por falar, por dar a sua opinião, é uma coisa assim que já pra te levar à loucura, entendeu? Pra você já ficar indignado. Se eu tivesse que falar só 100 palavras por dia, já não ia ter vídeo, porque eu tenho certeza que eu falei muito mais que 100 palavras só nesse vídeo. Vou tentar encerrar aqui, terminar de falar sobre o livro rapidamente, porque eu tô vendo que o vídeo tá ficando longo. Então, assim, Vox, ele é um livro muito interessante. Quando eu ganhei esse livro, eu ganhei de presente. E eu não tava imaginando que ele ia ser um livro, assim, tão bom, entendeu? Apesar de que tem momentos, como eu já falei, você fica aí com uma ressaca literária pela quantidade de detalhes que ele tem. Sim, você tem hora que fica aí com uma ressaca literária. Mas você quer continuar lendo, porque você quer entender o que a Jean vai fazer. Porque quando ela é chamada pra ir estudar o caso lá de Wernicke, né, do irmão do presidente, nisso ela vê uma oportunidade de tentar fazer as mulheres terem voz novamente. Até porque ela volta a ter voz. Até por isso que o livro chama
Vox, porque ele seria voz, só que a voz das mulheres foram tiradas, por isso que tem até... Eita, tem até um X aqui na boca dela, por quê? Porque o direito dela falar foi tirado. Então, é muito interessante você ver o que a Jean tá tentando fazer e você quer continuar lendo pra ver se o que ela tá pensando vai acabar dando certo ou não. Então, eu gostei muito do livro, eu recomendo muito que vocês leiam, como eu já falei. Pra mim, ele é um livro que todo mundo deveria ler, pelo menos uma vez na vida você deveria ler Vox. E eu quero saber o que você achou, se você gosta. Eu tenho certeza que muita gente ficou indignada, né, com a história do livro. Se você ficou, conta pra mim, pode falar pra mim nos comentários. Se tem algum outro livro que vocês querem ver vídeo aqui no canal, me contem nos comentários também a sugestão de vocês. Eu já pensei em alguns que eu quero trazer vídeo aqui pra vocês, mas se tem algum outro livro que vocês querem, pode deixar aí que eu vou pegar todas as sugestões que vocês mandarem. Eu vou pegar, tá bom? E fazer vídeo aqui pra vocês. Não vou falar, não tem um dia certo ainda, tá? Pra sair vídeos desse quadro NMDL, né? De livros. Porque, querendo ou não, gente, pra você ler um livro, ele te demanda mais tempo. Entendeu? É um tempo um pouco maior, dependendo do livro. Principalmente se você não gostar muito do livro. Então, por isso que eu não vou deixar uma data específica, por exemplo, se vai sair vídeo todo mês. Não sei. Se todo mês eu tiver um livro pra falar com vocês, eu falo com vocês todo mês sobre um livro, mas não vou estar dando uma certeza. Espero muito que vocês tenham gostado da proposta aqui desse quadro novo. Quero saber agora, e já falei, mas deem sugestão de livros. Quero saber o que você também achou do livro Vox, se você agora ficou animado pra ler, ficou interessado, me conte nos comentários. Ou se você também já leu o livro, me conta também o que você achou dele. E é isso, muito obrigada. Esse é só o começo, tá, gente? A gente ainda tem muito livro pra falar por aqui. Então, pra você não perder mais nenhum, se você também ama livro e você não quer mais perder nenhum vídeo de indicação de livro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder quando sair outros vídeos aqui do NMDL, tá bom? E também, ó, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante. Assim que eu vou saber se vocês estão gostando, se vocês gostaram da proposta do quadro ou não, e se vocês estão gostando de vídeo assim ou não. Além de que me ajuda muito a divulgar pra mais gente que gosta de livro também e que deveria conhecer esse livro. Então deixa o seu like aqui no vídeo, por favor, que isso me ajuda demais. E é isso, um beijo e até o próximo.